Bom, pessoal, vamos retomar aqui o nosso vídeo, né? No vídeo passado, nós fizemos já o primeiro código, finalmente apareceu alguma coisa na tela, né? Embora muito pouco, né? Ainda temos só o Olá Mundo aparecendo nessa tela. Tá, vamos rodar aqui. Mas no vídeo de hoje, nós vamos melhorar um pouco. Eu prometi a vocês que a gente ia fazer um Olá Mundo mais interativo do que esse aqui. Apenas apertar a tecla Q para sair é muito pouco. Então vamos melhorar esse código um pouquinho mais. Vamos lá. Bom, vamos abrir o nosso apoio ali. Vou chamar esse olamundo.c aqui para ficar nos apoiando. Eu quero que o usuário ele aperte algumas teclas, por exemplo, as teclas de seta, né, para cima, para baixo, para o lado e para a esquerda, e que ele possa movimentar esse código do Olá Mundo, tá? Bom, mas a primeira coisa que vai surgir aí de dúvida é quais são essas teclas de seta, né? Porque aqui fica claro que eu apertei a tecla Q, né? E eu consigo identificar esse caractere. Então vamos fazer o seguinte: uma vez que o usuário tenha pressionado a tecla, ele vai guardar nessa variável EV, né? Então vamos guardar aqui, vamos mandar imprimir como um debug rapidinho. Além dele imprimir esse Olá Mundo, vamos mandar ele imprimir essa tecla só para a gente poder saber quais são as numerações correspondentes às teclas de cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Tá? Vamos imprimir aqui, vamos botar numa posição lá no cantinho esquerdo, tá? Para ele imprimir isso lá na posição 0. Tá? Eu quero que isso seja impresso lá na posição 0. E vamos imprimir apenas o valor do código ASCII. Então vai ser um valor inteiro aqui, né? Que vai ser correspondente justamente, como quando a gente pressiona uma tecla, isso é gravado aqui nessa variável EV, né? Que eu mostrei para vocês aqui. Então nós vamos imprimir exatamente o conteúdo dessa variável EV. Toda vez que passar por aqui pela saída gráfica, a gente vai ver lá na posição 0 o que o usuário pressionou. Tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos salvar isso aqui. E vamos compilar. Lembrando do ncurses. Um errinho de digitação aqui. Ok, vamos rodar. Beleza, pessoal, vamos pressionar então a tecla para cima para a gente ver qual é o número dela, tá? Olha lá, então para cima é 65, para a esquerda, vamos manter uma ordem aqui, né? Para cima 65, para baixo 66, para a esquerda 68, para a direita 67. Então é 65 para cima, 66 para baixo, 67 para a direita e 68 para a esquerda. Ok, vamos fazer isso então. Vamos sair aqui do nosso programa, né? 65, 66, 67, 68. Vamos sair aqui do nosso código e vamos voltar lá para a gente fazer essa edição. Vamos fazer o seguinte, pessoal, ó, caso a tecla apertada, pressionada aqui, seja um 66, então, como é um código ASCII, né, o getShare aqui vai guardar um caractere, que é um código ASCII. Caso o EV seja o 65, a gente sabe que é para cima. Para cima, aqui a gente viu que é simplesmente pegar a posição do Y aqui, que é o número de linhas, e diminuir 1, né? Então vamos fazer isso, ó. Pós Y vai diminuir 1, um valor de pós Y. Se for, olha lá, ó, caso essa tecla pressionada
seja 66, a gente sabe que é para baixo, pela ordem que a gente viu lá. Então, na verdade, a gente está aumentando o valor das linhas, né? Pós y mais mais. E caso seja o 67, a gente vai mover o nosso amigo aqui nas colunas, tá? Então a posição X vai para a direita. Para a direita significa aumentar um na coluna, né? A gente vai aumentar mais um na coluna aqui. Tá certo? E finalmente, caso EV seja igual a 68, a gente sabe que ele vai para a posição, ele vai para a primeira, ele vai andar para a coluna para a esquerda, então vai diminuir a coluna, né? Então pós x diminui 1. Muito bem, mas tem um problema aqui, né, pessoal? Já vou adiantar que tem um problema, porque se esse cara ficar diminuindo aumentando uma hora, ele vai sair do tamanho da tela, tá? Então tem que ter regra nesse jogo aqui, ó. Então a gente vai lá na parte de regras e vamos botar uns limites para isso aí, tá? Vamos botar assim, ó, caso a posição de y, olha lá, ó, caso a posição de y seja maior, né? Seja maior do que o número de linhas que tenha no jogo, né? Está maior do que o número de linhas do jogo, tá? Então, maior ou igual, né? Então, a posição dessa linha vai voltar para o zero. Quer dizer, ele vai sair, né, como se ele tivesse rolado a tela, né? Ele ficou maior, quer dizer, ele foi aqui no fundo da tela, né? E então ele vai voltar lá para o começo da tela. Então a posição passa a ser igual a zero. Tá certo? A posição de y passa a ser igual a zero. Caso a posição, também eu tenho a situação, né, que a linha ela ultrapasse por cima aqui, né, vá por cima, seja menor do que zero. Tá? Então vamos botar essa condição aqui, ó. Se a posição de y for menor do que zero, né, a posição de y, tá certo? A posição de y vai aparecer aqui embaixo, tá? Então vai ser a posição de linha menos 1 e vai receber a posição do número máximo de linhas que tem na minha tela menos 1. Lembrando que esse linhas aqui, né, é uma constante que já vem na própria N-curses. Ele já conhece o número de linhas e colunas que a gente tem no nosso jogo, tá certo? Na nossa tela. A mesma coisa, o mesmo raciocínio eu vou usar para as colunas, porque também existe a possibilidade da pessoa pressionar a ponto dele escapar aqui pela lateral direita e esquerda. Então vamos fazer isso. Se a posição x, no caso agora são as colunas, né? A posição x seja menor do que zero, tá? Tá escapando aqui pela esquerda, tá? Então a posição x, ela vai sair lá do outro lado, né? Então ela vai ser, a posição vai ser o número de colunas, né? O número total de colunas que tem. Mas só que se eu botar o número de colunas, o texto vai continuar do lado de fora, tá certo? Então ele vai aparecer lá do lado de fora, mas eu quero que ele apareça já, né? Quando ele sumir aqui, ele apareça o texto inteiro, o Olá Mundo já do lado de cá, né? Não com algumas letras ocultas, então tem que ser menos o tamanho, né? Tem que ser menos o tamanho da string, né? Tem que ser menos o tamanho da string, tá? Para que apareça ele do lado de cá. Tá? Então, pego a coluna. Se ele for menor do que zero, pego o total de colunas, menos o tamanho da string, então ele vai aparecer já o Olá Mundo aqui. Se a posição
de x for maior, né, for maior do que o número de colunas menos as strings, né, o tamanho da string, ou seja, ele começou a sair por aqui, né, pela direita, então nesse caso eu quero que ele apareça aqui do outro lado. Então a posição de x passa a ser 0. Ok? Então tratamos aí todas as condições, né? Se sair por cima o texto, a pessoa apertou para subir, ele vai subir, vai diminuir a linha, só que ele vai sair por cima, né? Então ele vai aparecer aqui embaixo. Se sair por baixo, vai aparecer lá em cima. Se sair pela esquerda, a posição y passa a ser a direita. Se sair pela direita, volta lá para o começo da esquerda. Tá? Com isso a gente vai prender o texto aqui dentro da nossa tela, ele não vai sumir para um canto desses aqui, tá certo? Vamos ver isso funcionando, pessoal. Acho que uma coisa interessante vai acontecer, ó. Vamos compilar. Opa, vários erros de digitação aqui. Vamos lá, começar aqui na linha 24. Aqui, posição X. Aqui eu errei o parênteses, difícil, né? Ok. Ver se tem mais alguma coisa errada aqui. A princípio não. Vamos lá, vamos salvar. Se tiver, te corrige também. Ainda tem na linha 53, vamos ver lá. Parece que eu deixei algumas chaves abertas aqui. Ah, sim, aqui, ó. É bom vocês verem, né, esses errinhos de programação, né? Acontece na vida, tá certo? Então vamos lá, organizando aqui o código novamente, salvando, saindo, compilando. Ok. Então vamos lá, vamos limpar a tela aqui, vamos rodar novamente o nosso jogo. E nosso jogo, brincadeira, né? E vamos apertar para cima. Ah, olha lá, ó, tá subindo. Vamos para a direita. Mas Kiko, tá ficando o risco. Vamos para a esquerda, vamos para a direita aqui, ó. Tá funcionando, tá? Temos um Olá Mundo que se move, né? Mas Kiko tá rabiscando. É até legal, fizemos um programa de desenho, né? Mas eu não quero isso, eu quero que ele... vamos chegar aqui no final para ver, ó. Vamos chegar lá no 0. Olha lá, apareceu lá do outro lado, perfeito. Então a regra do nosso jogo está funcionando. Vamos lá no final aqui. Opa, apareceu lá em cima, muito bem. Agora vamos sair por cima aqui. Apareceu lá embaixo, legal. Vamos para a direita. Apareceu na esquerda, perfeito. Só que esse nosso Olá Mundo está pintando a tela, né? Tá rabiscando ela toda. Eu não quero isso, eu quero que apenas que ele se mova. Tá? Por que está acontecendo isso, pessoal? Vamos ver aqui, ó. O que acontece é que na hora de fazer a saída gráfica aqui, né, a gente já não precisa dessa linha, tá, pessoal? Porque a gente já viu quais são os códigos da tecla, né? Vou deixar aqui como um recurso de debug, né? Para a gente ficar consultando quando a gente precisar, tá? Mas vou deixar como um comentário aqui, se vocês precisarem coletar alguma informação da tecla, a gente ativa isso aqui, que ele captura qual foi a tecla e mostra pra gente qual foi a tecla digitada, tá? Mas a gente não vai precisar agora. Mas o problema é o seguinte, que quando ele pinta aqui o texto, a gente não, ele atualiza, mas o que ficou desenhado anteriormente, que foi escrever o texto no evento anterior, né? Porque lembrando, isso aqui ele percorre um loop, tá? Então ele fica imprimindo essa saída gráfica, né? E o que foi desenhado anteriormente por esse print aqui
também está lá registrado, tá? Então o que a gente precisa fazer é limpar essa tela, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, aqui um simples, eu posso varrer todas as linhas aqui, né? Então vamos começar aqui, ó, vamos varrendo aqui da linha da linha 0, enquanto linha for menor do que o número total de linhas, vamos botar espaço, né, pessoal? É como se eu estivesse varrendo todas as colunas e linhas aqui, vou botar espaço, isso vai limpar a tela, tá? E depois eu vou escrever o texto, né? Então ele vai ficar passando por esse loop várias vezes, tá? Então vamos botar aqui, linha mais. E agora as colunas também. Então eu vou varrer todas as linhas e todas as colunas, e em cada uma delas eu vou botar, eu vou colocar aí um espaço, tá? Então vamos fazer isso. Para cada coluna, começando também da coluna 0, enquanto a coluna for menor do que o total de colunas, definido pelo ncurses, coluna mais. Tá? E aqui eu vou imprimir na tela do ncurses, né? Na posição aqui linha, definida por esse loop, né? Na posição linha e coluna, ou seja, vai varrer todas as linhas, né? E todas as colunas aqui, eu vou colocar vazio, um espaço, tá? Vou botar uma string, olha lá, vazio. Tá? Isso ele vai pintar toda a tela primeiro e depois vai escrever o novo texto. Então, toda vez que o texto mudar, a tela vai ser limpa antes de fazer o refresh, né? Depois limpa a tela, depois imprime o que a gente quer e faz o refresh. Vamos ver isso funcionando. Perdão, pessoal. E vamos rodar aqui. Olha lá, olá mundo. Agora, quando eu movo aqui as teclas, ó, já não é mais a mesma coisa, tá? A gente não vê mais aquele rastro, né? Parece que esse olá mundo, ele está caminhando de um lado para o outro. Olha lá que interessante. Ok? Então, já temos algumas características de um joguinho aqui, né? Vamos ver no próximo vídeo como a gente pode melhorar um pouco mais esse nosso programa. Tá bom, pessoal? Estamos caminhando, já tem algumas características de interação de game, né? Mas podemos melhorar mais. Até o próximo vídeo, pessoal.